Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um projeto que promove a reabilitação de pacientes que sofreram a perda de algum membro. Uma universidade de São José dos Campos oferece essa oportunidade por meio de próteses oculares, nasais, faciais e auriculares, além de realizar a reconstrução de areolas e bicos de seios em mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia. Quem nos apresenta detalhes deste projeto é a coordenadora do Ambulatório de Prótese Bucomaxilofacial. Com a palavra, doutora Ana Cristina Neves. O que é o Ambulatório de Prótese Bucomaxilofacial e quando ele começou? A prótese bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia e existe essa disciplina no curso de odontologia da Univap. Então, a gente achou que tendo um ambulatório era uma forma dos alunos conhecerem a prática da especialidade, o dia a dia da especialidade. E em 2001, nós começamos a oferecer esse tipo de prótese no curso de odontologia. É um ambulatório onde são feitas próteses de face, qualquer tipo de prótese de face, orelha, nariz, olho, até de boca, quando elas são especiais, para os pacientes que necessitam desse tipo de reabilitação. Em 2001, nós abrimos o ambulatório e começamos a atender. Inicialmente eram só próteses oculares e o ambulatório foi crescendo. Hoje a gente faz todo tipo de prótese lá. Como é a estrutura do ambulatório de prótese bucomaxilofacial? O ambulatório ele acontece dentro de uma clínica da Faculdade de Odontologia. É uma clínica odontológica, é uma especialidade odontológica que a gente desenvolve as próteses com os mesmos materiais que são utilizados nas demais clínicas. Os materiais que nós utilizamos para a confecção dessas próteses são os materiais odontológicos. Quais são os serviços oferecidos pelo ambulatório de prótese bucomaxilofacial? A prótese ocular é a mais procurada. Provavelmente 90% de tudo que a gente faz seja prótese ocular, né? É uma demanda muito grande de pacientes. Nós temos filas de espera por conta do número grande de pacientes. Essas próteses são artesanais, ela é inteirinha feita à mão, não tem nada que a gente compra fabricado. Então é um processo lento de fabricação. A gente demora uns 2 meses para entregar uma prótese ocular. É a mais procurada. Depois da prótese ocular, são as faciais de nariz e orelha e uma outra que é chamada de óculo palpebral, que envolve o olho e a pálpebra que rodeia, né, toda a cavidade orbitária. Como é o processo de confecção das próteses? A gente molda a área que está lesada, né, a área que tem a lesão. A partir desse molde, é obtido um modelo e nesse modelo a gente confecciona a prótese. A prótese é feita primeiro em cera, é feita uma escultura da peça e depois ela é transformada no material da prótese, que se for prótese de olho, é resina acrílica. Se for prótese de tecido mole, é silicone. Quem realiza os atendimentos no ambulatório de próteses? Eu e os estagiários. Tenho vários estagiários hoje, deve ter uns 8 estagiários, né? São alunos e ex-alunos do curso de odontologia e alguns técnicos em prótese dentária. O paciente liga na faculdade, marca um horário e daí a gente marca a data de atendimento, ele vai, é feito um primeiro atendimento para a gente ver a necessidade do paciente e se há condições de realizar aquela prótese que o paciente precisa, e daí o paciente é agendado para voltar e os procedimentos serem realizados. Quais são os pré-requisitos para ser atendido no ambulatório de prótese bucomaxilofacial? O paciente que vai nos procurar, ou ele perdeu uma parte da face ou ele tem uma deformidade. Isso pode acontecer, ou o paciente nasce com aquela deformidade, ou então ele teve uma doença que determinou a perda daquilo, como por exemplo câncer, ou então ele sofreu algum tipo de trauma e perdeu aquela parte do rosto.
Quando o paciente é um paciente vítima de câncer e ele acabou de fazer uma cirurgia, por exemplo, ou ele teve um glaucoma e perdeu aquele globo, é o médico que opera o paciente que vai dizer se o paciente está apto para a gente colocar a prótese. É nessa hora que o paciente vai nos procurar, quando o médico fala pode ir e pode colocar a prótese. Esse é o único pré-requisito, ele saber que aquele é o momento dele colocar a prótese. Às vezes, um paciente acabou de passar por uma cirurgia de câncer e vai lá. O tecido em volta da lesão ainda está todo machucado, a gente fala cruento, como se estivesse em carne viva. A gente não consegue colocar uma prótese em cima desse tipo de tecido. Tem de ter um tecido mais saudável para a prótese se apoiar. Essas próteses, quase todas elas são coladas. Então, precisa ter um tecido rígido, saudável, para a gente poder usar. Quanto tempo após perder um membro, o paciente está apto a receber a prótese? Eu acredito que, em média, depois de um mês de uma cirurgia, por exemplo, o paciente está apto a receber a prótese, né? Na maioria dos casos é assim. Agora, tenho muitos pacientes que nos procuram para substituir as próteses. Essas próteses precisam ser substituídas de tempos em tempos. Então, tem pacientes que a gente já fez a prótese alguns anos atrás e está voltando só para trocar. Esse paciente pode ir a qualquer momento. Como e por quanto tempo funciona cada tratamento? É um tratamento, mas é um tratamento reabilitador. O paciente chega para mim sem o globo ocular ou então com o globo ocular atrófico, que, por exemplo, quando eu falo globo ocular atrófico, eu quero dizer assim, uma pessoa sofre um acidente de carro, o vidro do para-brisa corta o globo ocular. Esvazia aquele conteúdo. A gente tem um conteúdo cristalino aqui dentro do olho. Aquele conteúdo vaza e o globo fica lá, mas fica um globo pequenininho, atrófico. Esses casos também a gente faz a prótese. Como se fosse uma casquinha que vai recobrir e dando uma estética semelhante ao do olho saudável. É um tratamento reabilitador, né? O paciente já chega em busca da prótese. A gente faz a prótese, em 2 meses, 3 meses a prótese é entregue e o tratamento se encerra ali. O paciente de prótese de pele vai precisar de uma cola que ele mesmo vai adquirir e vai fazer isso em casa, colar em casa. Qual é o tempo de vida útil das próteses no paciente? As próteses oculares, elas duram, em média, 5 anos. Elas são feitas de resina acrílica, é um material rígido. As próteses de pele, elas são feitas de silicone, que é uma borracha, é um material flexível para imitar a flexibilidade da pele. Essas peças de silicone, elas duram no máximo 3 anos. Porque é um material mais frágil, que sofre descoloração com o sol, com a luz do sol. E também essas de silicone, elas são coladas na pele. Então, todos os dias ou de uma vez por semana, o paciente precisa tirar aquela prótese, tirar a cola que está grudada na ponta da prótese, nas bordas da prótese, limpar para recolocar em posição. Essa manipulação para tirar a cola já destrói as bordas da prótese com o tempo. Então, no máximo 3 anos, essas próteses precisam ser substituídas. É necessário acompanhamento médico após a reabilitação? Não precisa, a não ser que nesse período tenha alguma intercorrência. Por exemplo, o paciente está usando uma prótese ocular e começa a sentir que o olho está irritado, ou que está ardendo, ou porque ficou muito vermelho. Ele é aconselhado a procurar o oftalmologista. Um paciente que usa uma prótese de nariz que é colada na pele, começa a ter um quadro alérgico, fica irritado o tecido onde a prótese está sendo colada, ele tem de procurar um médico, mas isso quase não ocorre, é muito raro. Existe alguma prótese mais procurada por pacientes no ambulatório? A prótese ocular é a mais procurada, provavelmente 90% de tudo que a gente faz seja prótese ocular, né? É uma demanda muito grande de pacientes, nós temos filas de espera por conta do número grande de pacientes. Essas próteses são artesanais, ela é inteirinha feita à mão, não tem nada que a gente compra fabricado. Então, é um processo lento de fabricação. A gente demora uns 2 meses para entregar uma prótese ocular.
é a mais procurada. Depois da prótese ocular, são as faciais de nariz e orelha e uma outra que é chamada de óculo palpebral, que envolve o olho e a pálpebra que rodeia, né, toda a cavidade orbitária. A reabilitação por meio da prótese é um procedimento importante para a recuperação da autoestima do paciente? Olha, as pessoas costumam falar que essa prótese é importante para a reabilitação da autoestima do paciente. Ela não é importante, ela é fundamental. Não tem como esse paciente se recuperar psicologicamente do trauma ou da cirurgia ou da doença que ele teve, se ele não tiver com a deformidade reabilitada. Porque a gente está falando da perda de uma parte do rosto. A gente está falando de um paciente que perdeu o nariz, de um paciente que perdeu um olho, de um paciente que perdeu a orelha ou de um paciente ainda mais grave, que perdeu mais de uma estrutura. Esses pacientes, eles nem se olham no espelho. A própria família tem dificuldade de conviver com esses pacientes. Esses pacientes não saem de casa para evitar os olhares de constrangimento ou de ter de explicar para muitas pessoas o que aconteceu ali. Então, são pacientes que vivem dentro de casa. Isso gera uma falta de convívio social. Esses pacientes não se relacionam socialmente, não trabalham, o que causa um problema na economia da família quase sempre, né? Eles não namoram, eles não frequentam um clube, eles não vão a um cinema. Então, é uma vida reclusa. Muitas vezes as pessoas me perguntam se tem demanda para esse tipo de trabalho, né? Nossa, mas você faz prótese facial, tem paciente para isso? Tem muito. As pessoas não veem esses pacientes porque eles estão trancados em casa, né? Mas se você vai um dia lá no ambulatório, você vai ver a quantidade de pacientes que a gente tem lá para ser atendido. O atendimento e a reabilitação do paciente por meio da prótese é um serviço gratuito? É cobrado do paciente em cada consulta R$12, com exceção da primeira consulta. A primeira vez que ele vai, ele não paga, a partir daí ele paga R$12 por sessão. E no final do tratamento, as próteses de olho, o paciente paga R$50 e as demais R$100. Qual a média de atendimentos realizados mensalmente no ambulatório de prótese bucomaxilofacial? São atendidos, em média, 15 pacientes por semana, mas não é que a gente entrega 15 próteses por semana. A gente tem feito, em média, 100 próteses por ano. O tempo de confecção dessas próteses varia dependendo da gravidade do caso também, isso precisa deixar claro. Às vezes você consegue fazer uma prótese de nariz em 3, 4 semanas e uma prótese de orelha pode demorar 2, 3 meses. Como é possível ter acesso a esse ambulatório? O ambulatório funciona todas as quartas-feiras, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A gente atende, em média, 15 pacientes por semana. Isso aí vai contabilizar um total de mais ou menos 100 próteses no fim do ano, né, ao final daquele ano. Os pacientes que precisarem desse serviço podem ligar na Univap, o telefone é 3947-1016 e falar o tipo de prótese que precisa. Ele vai ser agendado para ir numa consulta e para a gente avaliar a possibilidade de fazer aquela prótese. Como está o cenário das próteses e qual seria o ideal? Eu percebo que tem aumentado o número de pacientes, né, de forma muito, muito significativa. Mas eu não sei te dizer, não tenho dados para falar para você se aumentou o número de pacientes, porque os casos têm aumentado o número de acidente ou o número de câncer, ou porque se o serviço está ficando mais conhecido e os pacientes conseguem ter, né, um acesso mais fácil a ele. Mas eu vejo um aumento dos casos. Tem estudos aí mundiais mostrando que o número de casos de câncer tem aumentado de forma exponencial. Então, provavelmente também se deva a isso. O cenário ideal seria que esses pacientes evitassem
a doença, estou falando do tipo de câncer de rosto, não bebendo, não fumando, não ficando ao sol, né? A gente tem muito caso de câncer de pele, muitos casos, principalmente de orelha e nariz, principalmente no sexo masculino, pessoas de pele clara. Então, tem muitas formas de evitar chegar na doença, né? E que os médicos, os cirurgiões de cabeça e pescoço conhecessem o nosso serviço e pudessem encaminhar esses pacientes, muitas vezes, antes do paciente passar pela cirurgia. Às vezes a gente pode, eu vou exemplificar. Eu recebi a semana passada um paciente que vai ter de tirar o nariz por causa de um tumor na pirâmide nasal, que é essa parte do nariz que a gente vê. Ele foi lá, por recomendação médica, antes de fazer a cirurgia. Eu moldei o nariz desse paciente, eu tirei o molde e tenho, então, guardado o formato do nariz dele. Depois que esse paciente perdeu, que o médico remover esse nariz, ele vai voltar para mim e eu vou conseguir fazer o nariz exatamente como ele tinha antes. Então, sempre é bom, é recomendado que esse paciente sempre passe pela gente antes da cirurgia. Eu acho que esse seria o cenário ideal, que os pacientes evitassem os fatores de risco, né, e que eles pudessem ser avaliados pelo serviço de prótese antes da cirurgia. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima!